Boa noite. Meu nome é Fernanda e junto aqui com o Henry, o Gabriel e o Luiz vamos apresentar aqui o nosso trabalho, que foi intitulado como Até Chegar ao Mundial, a trajetória dos clubes rumo à FIFA 2025 sob a ótica da teoria dos grafos. Então vou começar aqui dando uma introdução ao nosso trabalho. Então, o futebol, ele, além de ser o esporte mais popular do mundo, ele também é um fenômeno cultural e econômico que movimenta milhões de pessoas. E com o novo formato do Mundial de Clubes da FIFA de 2025, o número de participantes e a diversidade de caminhos de classificação aumentaram consideravelmente. E o nosso objetivo foi analisar essas trajetórias usando a teoria dos grafos. Cada clube foi representado como um vértice e cada confronto eliminatório como uma aresta direcionada, permitindo mapear como as equipes se conectam até chegar ao torneio principal. A partir dessa modelagem, conseguimos avaliar métricas importantes como a centralidade, modularidade, densidade e outros padrões estruturais, para entender quais clubes são mais influentes e como as conexões se formam entre os diferentes continentes. Me chamo Gabriel de Sena Dantas e vou abordar um pouco sobre a metodologia do nosso trabalho. Então, para transformar as trajetórias dos clubes em um gráfico, seguimos alguns passos. O primeiro deles, definimos os elementos principais. Entre eles, os vértices, representando os clubes participantes. Um vértice especial, representando o Mundial de Clubes de 2025. As arestas seriam a ligação entre vencedor e perdedor de cada confronto. Sobre a coleta de dados, nós pesquisamos as oitavas de final até a final das principais competições continentais, entre elas Conmebol Libertadores, aqui da América do Sul, a UEFA Champions League da Europa, Champions League da Ásia, Champions League da África e também a Champions League da América do Norte, conhecida como CONCACAF. Também damos destaque a clubes convidados pela FIFA que não venceram seus torneios, mas tiveram campanhas de destaque. Para a organização desses dados, a gente usou as planilhas. Então, planilha de vértices, incluindo alguns campos como o nome do time, o ano, o país, o continente e se classificou ou não. Para a planilha de arestas, tivemos os campos de vencedor, derrotado, ano, fase, competição e continente. Entre as ferramentas que nós usamos para analisar, visualizar e criar os grafos, damos destaque para o Geph e para o Python. A princípio, o Geph serviu de uso para a geração desse grafo. Aplicamos o layout Force Atlas 2 e lá foram calculadas as métricas principais, como centralidade, modularidade, grau, coeficiente clustering e agora, para calcular a sortatividade e a lei de potência, acabamos realizando o uso do Python. Meu nome é Henry de Assis Santiago e agora, com a metodologia definida, podemos passar para a análise dos resultados. A estrutura geral do grafo contém 167 vértices que representam os clubes e 272 arestas que representam os confrontos entre eles. Com grau médio de 1,72 e densidade de 0,01, indica uma rede pouco conectada, que é típico de torneios eliminatórios e também impactada pelos times que conseguiram a vaga por meio de convite. Seu diâmetro de 7 mostra que, mesmo longe fisicamente, os clubes mais distantes demoram apenas 7 passos para se interligar. Agora falando sobre os clubes mais centrais. Real Madrid e Manchester City lideram com 13 conexões cada, seguidos por PSG, Flamengo e Al Hilal. Falando agora sobre betweens, Palmeiras, Flamengo e PSG foram os maiores pontos da rede, os hubs. Sobre comunidades e modularidade. Identificamos 7 comunidades, geralmente agrupadas por continente ou competições, com modularidade de 0,70. Propriedades topológicas. Distribuição de grau com cauda longa indica uma rede sem escala, com poucos hubs dominando as conexões. A assertividade de 0,037
indica uma fraca tendência de clubes semelhantes enfrentarem os vizinhos. O clustering médio de 0,057 mostra uma baixa formação de ciclos, também típico de mata-mata. Olá, meu nome é Luiz Felipe de Paula Pereira e agora eu vou comentar sobre as considerações finais e o que pudemos extrair com esse projeto. Então, com o projeto, notamos que o caminho até o Mundial de Clubes da FIFA é uma jornada cheia de fases difíceis, precisando vencer ou estar sempre próximo de ganhar a principal liga continental, fazendo com que o campeonato realmente reúna os principais times de cada local. Quando usamos a teoria dos grafos para representar esse caminho, conseguimos enxergar como clubes vão se conectando até chegar nas fases finais dos torneios. O que vimos é que no meio de tantos times que disputaram, só alguns se destacaram de verdade como pontos centrais da rede. Esses times, que aparecem várias vezes, vencem com frequência e acabam virando referência, como Real Madrid, Manchester City, Flamengo e PSG. Então, se a gente fosse falar de mérito ou então de times favoritos para chegar mais longe no Campeonato Mundial da FIFA, esses seriam clubes mais prováveis de ganhar a competição. Por outro lado, vimos também que pelo fato de ser um campeonato mundial e a FIFA realmente diversificar o convite aos clubes de cada canto do mundo, existem clubes que chegaram ao Mundial como convidados, como por exemplo o Inter Miami, que foi convidado por ser um clube do país sede, mesmo sem ter ganhado um campeonato de grande expressão, tendo um certo privilégio em comparação aos demais. O mais legal de todo o projeto é que esse modelo mostra que cada clube tem a sua história recente que levou eles até essa competição. E hoje, no encerramento desse projeto, o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA já aconteceu. E apesar do trabalho ser baseado na trajetória dos clubes, tivemos como campeão do Mundial o Chelsea, um clube que em nossos resultados não foi tão influente, mas no Mundial conseguiu desempenhar muito bem, ganhando a final por 3-0 contra o PSG, que era um dos times favoritos para ganhar a competição, mostrando para nós que as estatísticas elas são válidas e elas costumam ser uma tendência. Porém, o futebol é um esporte de momento e que pode acontecer resultados improváveis. No fim das contas, talvez isso que torna o futebol um esporte tão popular em todo o mundo.